Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre o treinamento de introdução ao Day Trade com o foco em Tape Reading. E a partir de agora é um marco, tá? Porque antes a gente falou um pouquinho sobre o que era a bolsa, funcionamento, regras, né? Principais características, depois a gente falou sobre um pouquinho da análise técnica, análise gráfica, um pouquinho também sobre análise de fluxo, Tape Reading, né? As vantagens e desvantagens, mas agora, a partir de agora, a gente vai falar só sobre fluxo, só sobre Tape Reading, certo? Então a aula de hoje vai ser focada realmente a gente passar os princípios de Tape Reading, que são os mais importantes, e tentar também fazer uma aula mais prática. Espero não me passar no tempo, porque eu sempre tento fazer aulas mais sucintas, mas como a gente quer passar conteúdo de qualidade para vocês, acaba me passando também, tá? Não tem problema, porque o importante realmente é passar conteúdo que vocês vão utilizar. Então, é isso aí, mas espero não me passar hoje tanto. Galera, também esqueci de apresentar, né? Meu nome é Roberto Caldano, faço parte do time de conteúdo da Nelogica e sou especialista em fluxo. Então, galera, conto com vocês também para deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, para quem estiver gostando, certo? E vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação. Aqui, ó, princípios de Tape Reading para Day Trade, ok? Aqui a gente tem o cronograma que vocês já viram nas outras aulas. Na primeira aula eu explico ele detalhadamente. Mas lembrando para vocês, né, que a cada 15 dias a gente vai soltar uma aula diferente, tá? Então, alguém tinha perguntado isso nos comentários, depois eu vou dar uma olhadinha melhor nos comentários também. Galera, não tem muito mistério, como eu falei para vocês. Fluxo é o seguinte, ó, Tape Reading. A gente tem que juntar 3, 4 fatores que fazem sentido no contexto do negócio, no contexto do mercado, para tomar nossa decisão. O simples funciona, certo? É o simples que funciona. Então, sempre vão ter 3, 4 motivadores que vão nos fazer entrar numa operação, tá? Menos que isso é muito complicado. Pode ser que exista apenas 2 fatores bem fortes que aí façam a gente tomar uma decisão? Sim, não tem problema nenhum, tá? Pode ser que tenha apenas um. Difícil, mas pode ocorrer. Mas normalmente a gente vai o quê? Analisar o contexto do negócio. Isso é muito importante você ter em mente, tá? O contexto da movimentação do fluxo para daí apertar o botão, beleza? Então, sempre tenham isso em mente. A palavra contexto vai ser muito utilizada daqui para frente, tá? E vocês vão ver também que tem algumas abreviações aí que a gente vai utilizar no meio do caminho. Mas, isso aí. Galera, origem do fluxo é o quê? É a ordem. Fluxo de ordens. A gente sempre vai falar do fluxo de ordens. Então, a Tape Reading é a análise do fluxo de ordens, certo? Então, a origem do fluxo é a ordem enviada pelo player, tá? Pode ser por mim, pode ser pela instituição, mas é a ordem. Pode ser apregoada no book de ofertas, pode ser executada no Times and Trades. E a ordem pode representar duas coisas, tá? Uma tomada de decisão, que é a execução do player no mercado, ela vai representar o quê? Que ele está realizando um negócio e se posicionando de alguma forma. Então, ele está efetivamente fechando um negócio com alguém querendo, por exemplo, vender algo para ele ou comprar algo dele, tá? Então, é a execução, é a ordem a mercado, tá? A agressão é isso, que é, no caso, a execução, a tomada de decisão. Ou então, é realizando uma oferta, que a oferta nada mais, nada menos é o que? A intenção do player de se posicionar. Não quer dizer que ele vai estar posicionado ou tomando uma posição especificamente naquele momento, mas é a intenção dele de estar posicionado. Por exemplo, eu coloco lá uma ordem no dólar a 5.200, tá? No bola-bola, que a gente chama. O mercado está lá negociando no 5.210, né? A gente arredonda sempre nas últimas duas casas, né? Do 10, 8, bola-bola e assim vai, tá? Mas depois disso aí eu vou explicar melhor para vocês. Mas o mercado não está negociando no bola-bola, no 0,0 ali, que eu apregoei minha ordem de compra, por exemplo, tá? Então o mercado vai ter que vir até ali para executar a minha ordem. Então, por enquanto, eu não estou posicionado, só tenho a intenção de me posicionar naquele nível de preço. Se o mercado vier até lá, consumir a fila com as agressões e executar a minha ordem de intenção, que é aquela oferta que está apregoada no mercado, aí sim eu vou ficar posicionado. Enquanto isso, eu só fico com a intenção de estar ali me posicionar naquele ponto. Se o mercado for até o 5.300, digamos, e eu ficar, né, na pedra que a gente chama, eu não vou estar posicionado no 5.200, porque o mercado não executou a minha ordem, tá? Então eu queria me posicionar aqui, o mercado está lá em cima, e o mercado não veio, né, pegar a minha ordem, então não tem o que fazer, eu vou ficar posicionado até o mercado fechar. Eu vou ficar pendurado, né, com a intenção de me posicionar até o mercado fechar, não vou estar posicionado, porque o mercado fez isso aqui, depois voltou. Eu vou ficar aqui, né, na pedra que a gente chama, tá? Então, nós temos o quê? Basicamente, né, resumindo isso, tá? Nós temos as intenções no book de ofertas e book de preços.
É a mesma ferramenta, em tese, que mostra a informação de duas formas diferentes. Tá? O book de ofertas mostra aí as ordens em aberto de cada player e o livro de preços mostra isso de forma agrupada. Então, são duas coisas que se complementam porque facilita a nossa visualização. Deixa eu botar aqui no meu prof. Ó, book de ofertas, tá? Então, a gente vê aqui, ó. Estamos... Ué, por que está no Ambev? DOL Pro, tá? Todas as janelas do DOL Pro. Nós vemos aqui, ó. Genial, 49 lotes, 40 lotes, BTG 40 lotes, Bradesco. Então, a gente está vendo aqui as ofertas em aberto, no book de ofertas. E aqui no book de preços, elas estão agrupadas. As duas informações se complementam, porque a gente pode ver, de fato, a liquidez por player. Né? A liquidez é o quê? A quantidade de ofertas disponíveis para serem consumidas pelas agressões. Ou então, né, nós temos as ofertas agrupadas. A gente pode verificar o quê? De uma forma mais simples, regiões de liquidez, regiões de defesa. Por exemplo, aqui, ó, no 5255, né, no 5556, ou no 50, no bola, quer dizer. Tá? Sempre que tiver só o zero, no número redondo, é o bola. Se tiver 2 zeros, aí é o bola a bola, tá, pessoal? Eu vou falando isso aí porque vocês vão pegando o jeito depois, tá? Mas a gente tem duas regiões de liquidez aqui e aqui, tá? E aqui para baixo só no 5230, por exemplo. São regiões que eu delimitei, eu destaquei como mais forte, com uma cor, tá? Como mais fortes na minha interpretação. Ó, no 5200, no bola, tá? Tem também mais liquidez aqui para baixo. O que o mercado fez? Né? O mercado abriu mais ou menos aqui nessa região, foi para baixo, tá? Não conseguiu romper mínimas e depois voltou aqui para esse miolo e agora está tentando, né, uma recuperada acima da VWAP. E eu vou entrar depois, isso aqui é uma prévia do contexto que eu estou analisando. Deixei um gráfico aqui para a gente poder analisar depois, né, o movimento em si para quem não tem a prática da análise de fluxo. Tá? Mas isso aqui basicamente é o que você tem que saber das intenções do book de ofertas e book de preço. Regiões de liquidez, regiões de defesa, depois a gente vai se aprofundar nesse sentido, né? Tá? E aqui para baixo. Então, basicamente é isso. Agressões, galera. Agressões é no Times and Trades. São as ordens de execução, as ordens a mercado. As agressões, elas têm essa interação com as intenções, certo? Que é o quê? Nós não conseguimos verificar o mercado se movimentando apenas com as intenções. Se só tivessem ofertas apregoadas aqui nos books, tá? O mercado não ia se mexer, porque não ia ter ninguém querendo fechar negócio. A agressão é exatamente o que eu coloquei aqui, ó, é uma tomada de decisão, tá? Está realizando um negócio, se posicionando, certo? Se só houvessem também agressões, o mercado também não ia se mexer, porque ia ficar todo mundo se agredindo o tempo inteiro e a gente não ia conseguir verificar liquidez no mercado. Tá? Então, é esse eterno conjunto entre as intenções e as execuções, as agressões. E as agressões a gente verifica o que aqui, ó, no nosso Times and Trades, que é quando o player vai ao mercado efetivamente para consumir a liquidez oferecida nos nossos books de ofertas. Então, por exemplo, o player da C6 agrediu venda, né, agrediu na venda os lotes de compra que tinham aqui. Quem é que ele comprou? Deixa eu ver se eu consigo verificar. Do player da Bradesco, Ideal e BTG. Então ele consumiu todos esses lotezinhos aqui que tinham, tá, na liquidez nesses pontos, certo? No nível de preço 45, ok? Ó, player da liquidez agrediu compra, tá? Fazendo o quê? Consumindo mais de um lote por nível de preço, mais de um nível de preço com essa quantidade de lotes, tá? Então ele foi lá do 45, do 44,5, ó, opa, do 44,5 até o 45, por isso que tem o asterisco, tá? Aos pouquinhos eu vou passando essas dicas para vocês. Mas, ó, ele consumiu toda essa grande quantidade de lotes desses caras todos aqui, ó, tá? Então ele agrediu na venda, agrediu na compra. Então ele agrediu compra as ofertas disponíveis do lado da venda, tá? Então ele veio daqui para cá. Ele agrediu os lotes de venda aqui disponíveis, certo? Da mesma forma que o player vendedor, né, o player da Itaú agora, agrediu os lotes da compra, agrediu venda nos lotes da compra, entende? Então, o player que está querendo vender, né, agredindo na venda, ele vai agredir os lotes que estão disponíveis na compra e vice-versa. Os players que estão agredindo na compra vão consumir os lotes disponíveis na venda, tá? Eu sei que não parece tão simples assim, mas vocês vão pegando isso com um jeito, certo? Por exemplo, se eu fosse agora, sei lá, o que eu estou vendo aqui? Esse caixote que está meio estranho, tá? Não estou vendo aqui, ó, estou vendo aqui, por exemplo, uma exaustão de compra para um movimento que deveria ter tido um pouquinho mais de embalo, né? A gente tem aqui uma VWAP defendendo também,
Digamos aí que eu vejo que dá para tentar, vai talvez engatar um pouco nesse caixote aí, talvez. Agredir venda. Agredir um lote na venda. Essa agressão que eu fiz na venda, pessoal, tá? Que poderia ter saído aqui se eu estivesse na conta real, ela iria o quê? Consumir os lotes que estariam na compra, tá? Então eu agredi uma venda consumindo os lotes da compra, entende? Essa é a análise que você tem que ver, tá? Mesma coisa se eu tivesse agredido uma compra, teria consumido os lotes que estariam na venda, tá? É sempre na diagonal o negócio, tá? Mas basicamente isso. Vamos deixar queimar esse negócio aí por enquanto. Eu fiz essa análise prévia aí, mas obviamente, né, não tem muito drive o mercado agora, tá nessa acumulação aqui. Vamos deixar queimar o negócio, daí a gente volta para a nossa aula, vamos ver o que vai dar essa análise. Obviamente, mercado, galera, a gente tem que estar sempre de olho, tá? Então, isso aqui que eu vou fazer vai estar errado, tá? Porque eu não poderia agora deixar a operação rolando sem ficar prestando atenção no que está acontecendo. Mas, para fins de diversão e de didático, vamos ver o que vai rolar. Score de mercado, tá? As scores de mercado são exatamente isso que eu mostrei para vocês. São regiões de liquidez que podem servir como, de fato, liquidez para os players, né, entregando liquidez para que eles venham até essa região e tenham capacidade de desovar a sua posição, por exemplo, né, ter mais motivadores para virem negociar nesses pontos, ou então de defesa, que é o quê, né? Esses scores aqui servem como, não, olha só, se vocês vierem até aqui, a gente vai defender. A gente vai colocar cada vez mais lotes. Vocês podem vir tentar comprar todos esses lotes que tem no 5.2, 5.0, né, no bola, mas a gente vai defender. A gente vai colocar cada vez mais lotes. Isso aqui, ó, é um aviso para vocês. Daqui vocês não vão passar, né? Então fiquem atentos. Mas, obviamente, galera, a gente nunca vai ter como saber o que é um, o que é outro. A única forma de saber vai ser quando o mercado chegar até lá, certo? Que daí a gente vai poder ver se realmente os players vão ter força para romper isso aqui, né? Romper essas máximas, por exemplo, né? Ou não. A gente pode ver a mesma informação aqui, né? Então, será que o mercado vai ter força para romper essas máximas aqui, né? Consumindo essa liquidez? Não sei. Tem que esperar o mercado chegar até lá para ver qual é que é, tá? Então, isso são as escoras. Pode ser escoras de defesa ou escoras de liquidez. Renovação de lotes, pessoal. O que é? Renovação de lotes é um conceito bem abstrato, na minha opinião, mas ele é bem técnico, tá? Renovação de lotes, não é que ele é abstrato, mas a galera não é tão simples assim de enxergar uma renovação no início, tá? Mas depois vocês vão entender. O que é renovação? Renovação é justamente isso, tá? O preço está renovando para cima ou para baixo. É o conjunto o quê? Da interação entre as agressões e as ofertas, tá? O mercado está renovando para cima ou para baixo esse preço. Ó, por enquanto a gente entrou com uma venda aqui no 43. Aparentemente o mercado tende a estar renovando mais para baixo do que para cima, né? Porque a gente não vinda a operação indo acima do nosso preço de entrada, certo? Ó, só que obviamente a gente não está com tanta liquidez aqui nesse momento. Ó, renovou para baixo, 42,5. Pagou 42,5. Agora voltou para 43. Voltou para 43. Vamos ver. Bem sem liquidez nesse momento, né? Sem agressões, sem execuções, tá? Vamos ver. Mas logo, em outros momentos, a gente vai conseguir verificar, né, o quê? Situações melhores onde a gente consegue verificar a renovação de uma forma mais prática, tá? Ó, chegou a pagar 42,5 na venda, agora pagou 42,5 na venda, renovou para baixo. Né? Então, estou vendo o quê? Mais renovação para baixo nesse momento. Não vieram ainda o comprador pagar 43, 43,5. Então, o quê? A renovação está sendo mais para o lado da venda. Ó, pagou 42,5, tá? Então, a renovação está sendo para a venda, mas para baixo, certo? 42,5. Legal seria eu ver o quê? O mercado começando a pagar 42, 41, 40. Pô, se renovar para 40, fica interessante. Mas a renovação é isso. É verificar o quê? Para onde é que o mercado está renovando as suas negociações? Para cima ou para baixo? Tá? Por enquanto, a gente está vendo que está renovando para baixo. Legal seria ver uma renovação mais forte, né? Mas quem sabe daqui a pouco a gente põe de novo na tela, ó, 42, renovando para baixo, certo? Não só está renovando para baixo, como o mercado está com dificuldade de defender isso com uma renovação contrária, né, para cima. Tá? Então, tá, ó, 41,5. Então, continua renovando para baixo. Renovação é um aspecto bem importante também da gente analisar. Para onde é que o mercado está querendo negociar? Certo? O vento está indo para onde? O vento está indo mais para um lado que para o outro, mais para baixo por enquanto do que para cima. Porque essa interação entre o quê? As agressões e as ofertas que fazem a renovação ir para um lado ou para o outro. Tá?
Aí agora, interpretar e reagir ao contexto do mercado, que é o que eu falei para vocês, né? Minha decisão foi baseada em quê? Eu vi que uma exaustão de venda, de compra, quer dizer, né? Os caras que levaram o preço para cima nesse momento pararam de agredir. Eu vi aqui mais agressões nesse momento vendedoras. Eu vi também aqui escoras, até de certa forma, nesse ponto, mais para cima, né? Demonstrando que, de repente, aí a galera não foi consumir liquidez. Tinha liquidez aqui para cima, mas a galera não tinha intenção, não tinha motivação. Eles poderiam ter vindo consumir esses lotes todos aqui, não vieram, né? Então, isso faz o quê? Que a exaustão também está dentro desse movimento. E também esse caixote aqui, essa acumulação braba, tá? Dessa região do 42, 43, que por enquanto está bem forte. Junto também com uma região, um ponto bem importante, que é a VWAP, né? Que o mercado precisaria demonstrar muita força para vir romper esse negócio, que aparentemente, por enquanto, não demonstrou, tá? Eu teria que ver muita agressão e muita movimentação, muita negociação aqui para acreditar que teria um rompimento nesse ponto aqui, que eu considero, por enquanto, a máxima do movimento, tá? Se eu botar aqui nos 15 minutos, a gente vai ver justamente isso, né? Foi até o 46 por enquanto, até me enganei, achei que fosse ter travado no 43. Período, vamos voltar para hoje, certo? Mas está aqui nesses 3 fatores aí, 4 fatores que eu falei para vocês, tá? Exaustão, retomada de agressões vendedoras, acumulação nesse ponto aqui que aparentemente é importante, não foram consumir liquidez, então 4, e também a região da VWAP que teria que vir com bastante agressão para ter aí o rompimento dela. Então foram 5 fatores, na verdade, que comporam essa análise prévia, tá? Mas, como eu falei para vocês, por enquanto está errado isso que eu estou fazendo, porque eu não estou acompanhando a tela com o tempo todo, com atenção, tá? Porque eu estou, né, indo e voltando da apresentação. Então, o importante é o quê? A gente também manter o foco do negócio, certo? Eu não conseguiria ficar posicionado dessa forma do jeito que estou fazendo, né? Mas, para fim didático, serviu para vocês verem que tinha 5 fatores que me fizeram apertar o botão, tá? E operar a favor do fluxo, obviamente, tá? Porque a probabilidade da gente fazer uma boa operação operando a favor do fluxo é muito maior do que operando contra o fluxo. Até por sinal, eu fiz um último dominando, que é mostrando uma operação em tese contra a tendência, só que uma operação de exaustão, tá? Então ela foi uma operação que foi contra a tendência, mas foi fundamentada de uma forma técnica. Então a gente pode operar contra a tendência com fluxo? Sim, pode. Não tem problema nenhum. Só que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Operações contra a tendência valem a pena em alguns momentos? Sim, valem a pena em alguns momentos. Agora, a probabilidade de a gente fazer boas operações operando a favor do fluxo sempre vai ser muito maior do que operando contra. Nesse ponto, por exemplo, eu posso dizer que eu fiz uma operação a favor da tendência. O mercado que abriu lá em cima, foi lá para baixo, repicou para cá, né, fez de certa forma um pullback e acumulou. Mas por enquanto, a nossa tendência primária, ao meu ver, né, considerando que o mercado está acumulado, mas vamos dar um desconto, está mais para baixo do que para cima, tá? O mercado abriu para cá e foi para cá, certo? Vamos lá. Galera, agressões, tá? Eu já falei um pouquinho do que são as agressões, mas vamos de novo aqui, ó. Que são as execuções de negócios no mercado para aquele determinado ativo, tá? Então podemos medir a intensidade do fluxo através das agressões. Vamos lá então. Por exemplo, agora eu percebo que não tem um fluxo tão forte porque a gente verifica que não tem uma liquidez, o mercado não está se movimentando de uma forma violenta, digamos assim, tá? Não temos aí agressões consecutivas, frequentes, grandes quantidades de lotes. A gente está verificando o quê? Agora começou a entrar um pouquinho mais de agressão, mas ainda o negócio não está forte, ó. Será que vai conseguir romper isso aqui? Será que vai ter rompimento da máxima do momento, da VWAP, tá? Nesse ponto? Mas olha só, o fluxo em princípio está tímido, tá? Obviamente eu fiz uma filtragem, né? Mas mesmo assim a gente não consegue verificar um fluxo tão intenso, tá? Então, não daria para dizer que agora é uma intensidade muito grande de agressões, certo? Aqui, ó, por exemplo, do que aparentemente foi aqui atrás. Aqui atrás a gente teve quantidades maiores de lotes sendo negociados, certo? Tá? E por enquanto nós não temos. Eu vou até fazer retirar aqui o filtro para botar 26 aqui. Fica melhor, eu acho. Aí. Mesmo assim, ó, mesmo retirando o filtro reduzindo para 26, verifica aí que o mercado de fato está tímido, tá? Está bem tímido, então não tem aí uma intensidade grande de lotes. Então dá para dizer que o mercado aí sem liquidez nesse momento. Sim, sem muita liquidez, tá? Então intensidade baixa. Agora começou a entrar mais liquidez, agora ficou interessante. Será que eu vou ter que estopar aqui? Né? Olha só, a BTG saiu comprando já. Ó, JP Morgan também. Nossa, será que vai romper com força?
tá? Vou deixar queimando esse negócio aí para vocês verem, tá? No primeiro momento até estava certo, agora está errado, como a gente está indo e voltando, né? Já deveríamos ser estopados, na verdade, certo? O ideal stop correto seria aqui nesse 46 aí, 47 no máximo, tá? Eu vou deixar aqui no 48 agora para fim de dados aí. Vamos ver se vai segurar aqui nessa região ou não, tá? A partir do momento que perder aí uns 3 pontos da VWAP, realmente o negócio não vai dar bom, tá? Então, stop aí mais ou menos técnico, não considerem isso como verdade absoluta. O stop correto teria que ter sido aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá? Frequência, como eu falei, então a frequência, né? O mercado tá, olha só, BTG tomou 500 lotes, JP Morgan tomou mais 500 lotes, 552. Pô, mas cadê a frequência? A gente precisa ver mais tomadas, mais compras. Tomada é compra, tá? Batida é venda. Então, cadê as tomadas? Cadê as compras? Pô, os caras vieram aqui, compraram 500, compraram mais 500. Mas cadê eles continuando esse movimento? Cadê a frequência dessas compras? Não teve. Eles compraram e largaram de mão. Entenderam o que é frequência? Frequência eu quero ver o quê? Eu quero ver a galera que é animada. Tá? Eu quero ver mais de uma vez, quero ver mais compras. E não é o que está acontecendo agora. Tá? Nem de um lado, nem de outro. Porque também do lado da venda também não está acontecendo muita coisa. Tá? Não está tendo frequência de nenhum lado assim como do outro. Tá? E o preço, né, por enquanto, está, né, tímido aqui, renovando mais para cima do que para baixo por enquanto. Tá? Tamanho de lotes, né? Acho que é meio óbvio, mas quantidades maiores de lotes, obviamente, deslocam o preço de forma mais rápida, tá? Então, a gente tem que ver aí frequência e grandes quantidades de lotes para se tornar um movimento mais claro, mais limpo, tá? Obviamente, o mercado pode subir sem lotes muito grandes? Pode. O mercado pode subir sem liquidez também. Isso acontece bastante, tá? Mas, para a gente sempre ter a probabilidade a nosso favor, a gente tem que sempre verificar o quê? Lotes grandes é o ideal, frequência maior também, para a gente poder ter um contexto mais estruturado do negócio. Agora, até ia falar para vocês, pessoal, eu só fiz essa operação para fins didáticos de fato porque eu não teria operado nesse miolo aqui, tá? Porque também não tem liquidez. Até se tivesse liquidez, seria mais interessante. Agora, esse miolo aqui tá bem estranho, né? No máximo brincar nessa acumulação aqui se tiver como, certo? Então eu vou trazer de novo aqui ó, agora. Stop mais técnico possível aqui nesse 43, beleza, tá? Aí, vai ficar aí agora nosso stop, certo? Mas, enfim, o ideal é sempre que a gente verifique o quê? Tá? Frequência, lotes grandes, é o cenário mais bonito que a gente pode verificar, digamos assim. Tá? E acompanhar a agressão e a posição dos players pelo ranking de corretoras. Eu não coloquei aqui o ranking, porque isso aí vai ser outros 500. Porque eu quero que vocês entendam o quê? A dinâmica realmente do Times and Trades e dos books. Tá? Tipos de agressões. Nós temos a agressão contínua, que é a urgência dos players por lotes em um curto período de tempo. Nós temos uma aula, se não me engano, a aula 3 ou 2 do Guia para Tape Reading, é só sobre isso. Tá? Eu consigo mostrar em um replay apenas os 3 tipos. Então, a agressão contínua é o quê? É um player que ele vai a mercado, tá? E ele vai, assim, ó, 500 lotes, 500 lotes, 500 lotes, 500 lotes. Então, um player da BTG compra 500, compra mais 500, compra mais 200, compra mais 100, compra mais 300. Aquele cara tá com urgência, tá? Aconteceu alguma coisa lá na mesa de operações que, sei lá, fechou um contrato de hedge de agrícola e o cara precisa lá fazer um hedge de 500 milhões de dólares para agora, tá? E o cara precisa segurar isso aí no mercado do jeito que der, porque agora entrou a ordem, né? Tu tem que segurar aí e comprar, sei lá, 2.000 contratos de dólar cheio nesse momento. O cara vai ter que ir lá e vai ter que enfiar mercado mesmo, a compra e azar, porque essa foi a ordem. Então é uma urgência que o cara tem, né? Isso vai se refletir o quê? No nosso Times and Trades, tá? Aqui. Por enquanto ninguém está com uma urgência aí, por exemplo. Né? Teste de liquidez é o quê? O player agride uma determinada região para verificar a renovação da liquidez. Por exemplo, né? Se nós chegássemos nesse ponto aqui, vamos lá. Chegando no 45 aqui, ó, tá? Chegando no 45, o cara vai pegar e vai agredir esses lotes todos do 45. Para ver, né, se a galera realmente tá com essa intenção de defender essa região ou não. Certo? Então ele vai lá, vai dar uma lambida, que eu chamo, tá? Ele vai dar uma lambida nessa quantidade de lotes para ver. Olha só, eles querem defender ou eles querem entregar liquidez? Vai ter renovação de preço ou não? Eles vão colocar mais lotes nessa região de defesa? Ou realmente é uma região de liquidez? Ele vai o quê? Então ele vai testar a liquidez com uma agressão para ver se o mercado reage, tá? E a partir disso a gente vai poder verificar o quê? Se vai ter renovação de ofertas ou se vai vir o quê? Mais players agredindo, entrando junto com ele na agressão, né? Para
tomar esse nível de preço. Então, o teste de liquidez funciona mais ou menos isso. O cara vai lá, dá uma tomada, uma batida, ele vai lá, dá uma compra, né, só para ver o que vai acontecer, só para ver qual vai ser a reação. Tá? E agressão nula é uma agressão das minhas favoritas, tá? Que é uma agressão seguida por uma renovação do preço na direção oposta, com poucos lotes. Por exemplo, vamos ver se a gente verifica. Vamos ver. Aqui, ó. Isso aqui é uma agressão nula, ó. Aqui, ó, da Ideal. O cara da Ideal, ele tomou, né, ele comprou 450 lotes, tá nesse nível de preço do 43,5, então ele foi do 42,5 até o 43,5. Deu aí, ó. 42, 43, 43,5, tá? E o que aconteceu? Mesmo com uma agressão de compra, e até com uma agressão, como é que chama? Após, né, uma agressão... A agressão que veio depois também foi uma agressão do player da Ideal. Percebe que mesmo com a agressão de compra, o preço renovou para trás, foi para o 43. Então, mesmo com agressões de compra, o preço conseguiu renovar para trás. Tal qual era o que? A quantidade de ofertas na venda sendo colocadas para esse cara. Tá? Então, isso é uma agressão nula, certo? Olha só, mesma coisa aqui, ó. O player da UBS comprou 300 lotes no 44, tá? E com 50 lotes da compra, o negócio renovou para trás, renovou para baixo. Percebam, então, que o quê? Não está favorável para agressão compradora nesse momento. Porque mesmo os caras agredindo com grandes quantidades de lotes, o mercado está renovando contra eles. Está devolvendo na cara deles. Percebem isso? Tá? A gente fala bastante sobre isso no Guia Prático também. Mas é um movimento bem interessante. Olha só, aqui, ó. Isso aqui é um movimento clássico de agressão nula. O player da JP Morgan comprou 552 lotes no 46 e o player da BTG apenas com 75 lotezinhos, tá? Então, olha só, comparando 552 com 75, a gente sabe que um é maior que o outro, né? O player da BTG conseguiu devolver na cara do player da JP Morgan meio ponto. Então, o preço renovou do 46 para 45,5. Então, renovou para baixo com 75 lotezinhos apenas, tá? Considerando essa grande quantidade de lotes aqui, ó, que foi agredido na compra. Então, isso é uma agressão nula. É uma agressão que ela é anulada por uma agressão contrária e o preço renova para trás. Dá na cara, de fato, do cara que queria comprar uma grande quantidade de lotes. Certo? Uma das minhas agressões favoritas, eu adoro verificar ela quando acontece. Tá? Olha, a mesma coisa aqui, olha só. No XP vendeu no 40,5 e devolveram na cara dela com uma agressão vendedora. Não quer dizer nem que precisa ser uma agressão só contrária, tá? Uma agressão de venda tem que ser uma agressão de compra. Não, pode ser uma agressão do mesmo lado. Mas olha só, com ofertas o mercado conseguiu ainda devolver na cara deles. Certo? Isso aqui é uma agressão muito interessante de analisar. Tá? Pessoal, a gente tem que andar para vencer. Peraí. Tipo de agressões. Aqui vai ser en passant, tá? Vai ser rapidinho. HFT é o fluxo robotizado, indica o mercado com pouco volume, ou não, tá? Mas realmente é o fluxo dos robôs. Aqui eu filtrei eles acima de 26, tá? Fica mais fácil de não verificar aí os robôs, certo? Mas se eu não filtrar aqui, ó, deixar aqui em 1, por exemplo, vocês vão ver. Ou é fluxo de pessoa física ou é robô, tá? Esses lotezinhos aqui que vocês verificam soltos, do 25 até 1, certo? Isso é um fluxo robotizado. Que, nesse primeiro momento, é interessante que vocês observem ele, tá? Porque, enfim, pode confundir bastante a visão de vocês. Então, filtrar acima de 26 já é o suficiente para filtrar. Como eu estou utilizando o All Pro, né, é o suficiente para filtrar os robotizados do mini e do cheio, certo? E aqui, como eu falei, né, uma agressão com asterisco, a agressão que consome vários níveis de liquidez, tá? A gente já verificou lá. E os diretos são negócios realizados na mesa de operações por dois clientes diferentes da mesma corretora, tá? Mas os diretos a gente não vai analisar agora nesse momento. Não são computados no volume das agressões, porque a gente não sabe quem é que está agredindo. Então, não é uma agressão direcionada para venda ou para compra. É uma agressão casada. Por isso que a gente não verifica aí, né, a cor vermelha ou verde. Acaba ficando cinza. Tá? Vamos lá. Liquidez do mercado. Vamos lá. Quanto mais ordens do mercado... A gente já falou de liquidez agora, mas retomando esse conceito agora na parte mais teórica. Quanto mais ordens do mercado, mais liquidez e mais força esse mercado vai ter. Mais intenções e mais execuções de negócio. Tá? Ou seja, mais lotes sendo agredidos, executados no Times and Trades, e mais ofertas sendo colocadas nos níveis de preço.
tá? Intenções e execuções. Agressões, tá? E ofertas. Esse é o jogo. Então, a partir disso, nós vamos aplicar a análise de fluxo, o tape reading, para conseguir enxergar para onde essa força está sendo direcionada. Se é uma força capaz de fazer o preço subir ou descer. Tá? Então, temos as duas forças, as intenções e as execuções. A gente vai analisar o contexto dessa liquidez entre as duas para enxergar o contexto desse mercado. Ok? Se o mercado vai para cima ou vai para baixo. E para conseguir visualizar essa direção dessa força, das intenções e das execuções juntas, nós podemos utilizar as duas principais ferramentas da leitura de fluxo, o Book e o Times and Trades. Né? Então, como vocês viram, a gente focou bastante a nossa análise, por enquanto, nos Times and Trades, né? E nos Books, Book de ofertas e Book de preço. Então, basicamente, esse aqui é o cockpit principal, tá? As ferramentas mães mais importantes da análise de fluxo, o Times and Trades e os Books, certo? Tem gente que só opera com isso, tá? Às vezes eu coloco um monte de coisa na minha tela, eu percebo que a minha visão está meio embaralhada, eu volto para o básico, tá? Porque a gente tem que aprender a analisar isso aqui com os olhos fechados praticamente. Eu sei que é impossível de olhos fechados, né? Mas vocês entenderam, tá? A gente tem que saber ler esse negócio aqui com perfeição. Vamos lá. E por que o dólar no tape reading, galera? Pergunta de $1 milhão, tá? Nós vamos utilizar o dólar como ativo principal nas nossas aulas por ser um dos ativos com maior liquidez, tá? Ofertas e negócios no mercado e um dos ativos mais utilizados pelos leitores de fluxo. Mas lembrando que a análise de fluxo pode ser aplicada para diversos ativos. Sim, pode ser sim. Eu já apliquei a leitor de fluxo para criptomoedas, por exemplo, gostei bastante. Utilizo de vez em quando, isso é uma coisa que a galera está cobrando, né? Um treinamento sobre análise de fluxo para índice. A gente está tentando desenvolver isso aí com carinho para vocês também. Dá para ser utilizado, mas o dólar é o ativo mais técnico nesse sentido, tá? É um ativo que tem menos ruído, digamos assim, de mercado em termos do padrão de execuções e intenções. É um ativo que respeita um pouco mais a frequência e as amplitudes de movimentos. Então, por isso que acaba sendo um ativo aí que acaba sendo mais utilizado pelos leitores de fluxo, certo? E o mais importante agora, por que a gente está utilizando o Dow Pro, né? Isso é uma coisa que vocês cobraram bastante, por isso que a gente trouxe para vocês. Porque, pessoal, com o Dow Pro a gente consegue analisar o fluxo em conjunto do dólar cheio e do mini dólar, tá? Ou seja, o Dow Pro vai juntar o quê? As informações do mini e do cheio, transformando tudo para os valores do mini, tá? Então, se eu abrisse aqui agora outro Times and Trades, deixa eu duplicar aqui a janela, tá? Deixar aqui do ladinho, botar aqui um Dow Foot, tá? A gente verificaria o quê? Tá filtrado, né? Obviamente, porque eu peguei do mesmo negócio, tá? Deixa eu desfiltrar ele aqui rapidamente. Desfiltrar, não sei se existe essa palavra, né? Desfiltrar, mas tirar o filtro, tá? Agora começou a entrar fluxo, ó, fluxo mais vendedor, ó. Ó, tá ficando bonito pra gente, hein? Pô, que bacana, tá? Então aqui, ó, olha só, 38,5, né, da XP. Vamos ver se a gente identifica ele aqui, ó. Aqui agora o negócio vai ficar frenético aqui com o nosso lado. Vou pegar aí da Ideal. Aqui, ó, Ideal, tá? Esse aqui, ó. Olha só. Aqui no Dow Pro aparece 50 lotes da Ideal. Mas, na verdade, esses 50 lotes representam esses 10 lotes da Ideal no dólar cheio. Por quê? O lote cheio representa 5 lotes no lote padrão, tá? Só que cada um desses 5 lotes do dólar cheio representam 5 lotes do mini. Ou seja, tu sempre vai multiplicar por 5, tá? Quanto é que representa um lote padrão de 5 lotes cheios do dólar cheio? Representam 25 lotes do mini dólar, tá? É sempre 5 vezes 5, tá? Sempre multiplica por 5. Então, ó, Ideal agrediu na compra 10 lotes no dólar cheio, representam 50 lotes no mini dólar, tá? Que a gente está verificando isso aqui, ó, no Dow Pro, entra em conjunto, tanto o mini quanto o cheio, tá? Eu vou depois mostrar para vocês só uma aula sobre isso. A gente tem um dominando sobre isso que eu vou deixar para vocês, tá? Um dominando explicando só o Dow Pro. Mas para a gente não perder muito tempo também, né? Porque vocês podem ver daí conteúdos complementares que eu vou indicando para vocês. Mas isso que vocês têm que saber sobre a utilização do Dow Pro. A gente vai verificar o quê? O ativo sintético, que é o Dow Pro, que a gente vai utilizar ele para verificar todo esse conjunto de informações, tá? Das agressões, tanto do cheio quanto do mini, assim como as ofertas do cheio e do mini e também aqui o volume do volumetric price do cheio e do mini, tá? A gente também está vendo aqui até o superdom do cheio e do mini.
E também o gráfico do shade do mini. A gente está usando o Dual Pro em tudo aqui, né, pessoal? Então, vocês entenderam, né? Mas a gente quer ver o quê? A gente está utilizando o Dual Pro para ver o volume completo do negócio, não só de um lado, dos dois lados, tá? Obviamente, o dólar cheio, ele continua sendo um ativo importante, mas a gente vai utilizar a leitura tanto dele quanto do mini, porque hoje em dia o volume negociado do mini também está sendo bem interessante, tá? Dos dois lados. E agora, tá, fim didático, né? Vou pelo menos botar no meu preço de entrada aqui o stop, né? Para não fazer feio na frente de vocês ao vivo, tá? Porque realmente isso aqui não é replay, vocês estão vendo aí que só não tô botando meu dinheiro aí de verdade, tá? Porque eu não posso mostrar qual é a corretora aí para vocês, não posso, né? Não posso também passar call aí para vocês, coisa de gênero, não posso operar em conta real de uma forma tão específica, né? Tão aberta nesse sentido, tá? Porque eu não sou analista, certo? Mas vocês entenderam. Então, por isso o Dual Pro e por isso o dólar e por isso o Dual Pro, tá? E a importância do tape reading. Agora por quê, né? Vamos lá para a parte mais prática, teórica nesse sentido. O tape reading se baseia na análise do fluxo de ordens enviadas ao mercado, tanto para as ordens executadas quanto para as ordens ofertadas no book. A gente já mostrou para vocês aí essa dinâmica ao vivo, tá? O principal objetivo aqui é analisarmos o fluxo das ordens dos players que dominam o mercado, para que a gente possa enxergar o contexto do mercado, que é o que a gente fez. Por que a gente tomou aquela decisão ali de fazer aquela venda? Porque a gente viu 5 fatores do contexto do mercado que nos fizeram apertar o botão para tomar uma decisão de vender a mercado, tá? Então, nós agredimos na venda, tá? Agredimos na venda. Nós batemos no mercado, certo? E por enquanto está dando certo, tá? 5 fatores, ok? Que montaram o nosso contexto, tá? E a ideia principal aqui é o quê? Seguirmos a direção do fluxo das ordens e operar a favor dele, tá? É o que a gente fez, né? A gente verificou o quê? O mercado já estava realmente mais baixista, o fluxo estava mais para baixo, o mercado estava renovando naquele momento ordens, estava renovando para baixo os níveis de preço, assim como está agora, certo? Toda aquela análise que a gente fez previamente, tá? E é muito importante que você compreenda o funcionamento do fluxo de ordens, porque é uma metodologia que pode ser aplicada para diversos ativos, assim como eu falei. Tem gente que opera commodities, eu já operei commodities em fluxo, é bem legal, tá? É bem direcional. Já operei para cripto também, acho muito legal operar Bitcoin em cripto, tá? A gente tem aulas no canal do Vector sobre isso, deem uma olhadinha depois. O fluxo de criptomoedas é bem interessante mesmo, apesar do book ser fechado. Olha, falando para vocês, tá? É bem legal mesmo. Não tô só fazendo propaganda não do Vector, mas é muito legal analisar o fluxo de ordens pelo mercado de cripto, tá? Porque você consegue ver o fluxo bem mais... Não é mais tranquilo, a palavra é errada, tá? Você consegue ver uma aplicação na teoria do fluxo de uma forma simples e clara, tá? Um pouco mais claro do mercado do B3, na minha opinião, certo? Se tu sabe ler fluxo aqui bem, cara, tu vai conseguir saber ler o fluxo do mercado cripto, tá? Porque é um fluxo mais puro, digamos assim, tá? Isso. E principalmente ela pode ser utilizada no Profit, em especial o Profit Pro, que tem todas as melhores ferramentas disponíveis para operar de forma correta no mercado. E pessoal, não é à toa, tá? Tem que ser o Profit Pro que a gente consegue utilizar o quê? Os monitoramentos e filtros nos books, no Times and Trades, consegue verificar a ordem original no nosso Times and Trades, que é muito importante, facilita bastante a nossa visualização. Pode utilizar indicadores tape reading, que depois eu vou mostrar para vocês, que é algo que eu gosto de utilizar bastante aqui no meu dia a dia, certo? Depois a gente vai entrar nesse assunto específico. Mas são as melhores ferramentas, de fato, para a gente poder operar fluxo de uma forma correta, tá? Não é à toa. Acho que de slides era isso. Beleza. Pessoal, eu gostei dessa dinâmica, eu não esperava fazer dessa forma, na verdade, porque eu achei legal que a gente conseguiu ir demonstrando o contexto, a operação e a teoria indo juntos, né? Então, acho que ficou bem legal essa dinâmica, tá? Eu mostrei para vocês o porquê que eu fiz a operação, mostrei para vocês o porquê que deveria ser o stop correto, né? Eu não ia, obviamente, stopar naquele ponto, porque já estava em cima do meu ponto. Eu achei um outro ponto de stop que estava pagando um preço um pouco pior, né? Para fazer o negócio do jeito certo, tá? Mas a gente conseguiu analisar o quê? Um contexto, apesar do baixo fluxo, né? Um contexto com 5 fatores, 5 motivadores para a gente entrar numa operação. A gente entrou numa operação, graças a Deus, né? E deu certo, foi do jeito correto, que imaginei, ia ficar muito feio pro meu lado, tá? Mas foi bem legal, tá? A gente entendeu essa dinâmica das agressões e das execuções, das agressões e das ofertas, então, das execuções e das intenções, essa dinâmica do mercado, de como
como é que é essa interação, como é que uma coisa casa com a outra, tá? E é isso que você tem que entender, né? Então, as escoras, renovações, as agressões, o momento do mercado, o contexto do mercado, que tipo de movimento está acontecendo. A gente vai, obviamente, se aprofundar agora, mais para frente, nos movimentos também, né? Mas você tem que ter essa dinâmica na cabeça de vocês, tá? De por que as coisas acontecem. Elas acontecem por motivos. E hoje a gente teve pelo menos 5 na tomada de decisão que a gente entrou ali mais para trás, tá? Então, sempre vai ter um motivo, tá? Não vai ser aleatório, sempre vai ter um motivo. Só em momentos aí de extrema volatilidade, por exemplo, momentos de payroll, taxa de juros, né? Momentos que o mercado fica com poucos lotes e qualquer batida ou tomada que rola, qualquer agressão, o mercado vai deslocar 10, 5 pontos de uma forma muito rápida, tá? Mas como não é o caso agora, então a gente tem que ter fatores, ter motivadores. Sempre vai ter um motivo para a gente entrar numa operação, tá? No momento certo, obviamente, tá? Então, nesse caso, a gente conseguiu fazer uma operação com 5 motivos. Na verdade, não ter sido uma operação num momento muito legal, muito bacana. Tivemos aí 5 motivos para contextualizar o nosso operacional e tomar uma decisão, certo? Vamos ver depois, na hora do Profit hoje. Eu vou deixar essa operação rolando e na hora do Profit de hoje, do dia 27 de março de 2023, a gente vai ver o que se deu bom ou se não deu bom, tá? Daí eu conto para vocês. E pessoal, voltei aqui só para fazer um adendo, mostrar para vocês que nós já estamos aí com 10 pontinhos e meio a nosso favor na operação, certo? Então deu certo nossa análise dos 5 fatores, apesar de um mercado aí acumulado com pouca liquidez, conseguimos fazer uma operação correta, analisando o quê? O contexto do mercado, 5 fatores ao nosso favor que renderam uma boa operação por enquanto, tá? Não sabia se o pessoal ia comparecer na hora do Profit aí hoje, tá? Iria nos acompanhar na aula, mas então queria mostrar para vocês que a análise do contexto e os fatores que a gente analisou funcionaram. Então, a princípio da aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Comentem também para a gente se vocês gostaram da aula, tá? Para mim é muito importante. E também, né, não deixem de acompanhar os nossos outros materiais, tá? Do guia prático também, a gente tem todo o treinamento com 16 aulas completas e gratuitas. E a gente vai aí juntos continuando essa jornada. Obrigado por olharem a nossa aula 4 e daqui a 2 semanas temos a aula 5 do nosso treinamento de introdução ao Day Trade com foco em Tape Reading. Valeu, pessoal. Até mais.